Você já se viu preso em um ciclo de preocupações e medos que te impedem de avançar em direção aos seus sonhos e propósito? Talvez você sinta que algo está te segurando, que há cargas que você não consegue deixar para trás, ou que o caminho para uma vida plena e significativa está bloqueado por obstáculos aparentemente intransponíveis. E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade e avanço não se alcançam segurando mais forte, mas soltando aquilo que te prende e confiando plenamente no plano perfeito de Deus? Neste vídeo, exploraremos juntos como liberar o seu coração das cargas que te impedem de avançar e se abrir para a orientação divina de Deus. Descobriremos passos práticos para soltar o controle, renovar sua fé e abraçar o propósito que Ele preparou para você. Você está pronto para transformar sua vida e confiar plenamente no plano de Deus? Eu te convido a escrever a seguinte declaração nos comentários: eu deixo ir o que me prende e confio no plano perfeito de Deus. Amém. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Confie em Deus de todo o coração. Deixe que Ele guie os seus caminhos. Deixe-me te dizer algo. Confiar em Deus não é apenas uma ideia bonita que mencionamos em orações ou ouvimos em sermões. É uma prática, um estilo de vida que transforma cada aspecto da nossa existência. Quando Provérbios nos diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, isso não é uma sugestão vaga. É um chamado claro para abrir mão do controle que acreditamos ter e abraçar a orientação divina em nossas vidas. Você já se sentiu sobrecarregado por não saber qual decisão tomar? Todos nós já passamos por isso, tentando resolver tudo com nossa lógica limitada, com nossos planos que muitas vezes acabam desmoronando. Mas aqui está a chave. Nossa inteligência, por mais brilhante que seja, tem limites. Deus, por outro lado, tem uma perspectiva eterna e perfeita. Confiar nele de todo o coração significa entregar a ele nossas preocupações, nossos sonhos, nossas lutas e aceitar que seu caminho sempre será melhor do que o nosso. E veja, isso não significa cruzar os braços. Não é uma desculpa para a inação, mas sim um ato de fé ativa. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos implica incluí-lo em nossas decisões diárias, não apenas nos grandes momentos, mas também nos pequenos detalhes. Como fazemos isso? Através de uma oração constante, mantendo uma conversa aberta com Ele, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como posso andar no caminho que o Senhor traçou para mim? É um hábito, uma disciplina que nos conecta profundamente com sua vontade. Agora, quando o versículo diz: Ele endireitará as suas veredas, nos promete algo incrível. Deus não apenas nos guia, mas também corrige os caminhos tortuosos que tomamos. Talvez você sinta que se desviou, que seus erros criaram um caos em sua vida. Mas aqui está a boa notícia. Deus é especialista em redimir. Ele pega nossas falhas e as transforma em oportunidades de aprendizado, em testemunhos de sua graça e poder. Pense nisso. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas no que acreditávamos ser o melhor, apenas para perceber depois que estávamos errados? Confiar em Deus nos libera desse peso. Nos dá a segurança de que, mesmo que não compreendamos tudo agora, Ele está trabalhando para o nosso bem. Sua sabedoria infinita supera qualquer conhecimento humano. É como estar em uma tempestade, com um capitão que sabe exatamente como guiar o barco para águas tranquilas. Mas confiar em Deus não acontece automaticamente. É uma decisão diária. Exige que avaliemos honestamente as áreas da nossa vida onde estamos lutando para manter o controle. Talvez seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos ou até mesmo nos seus medos mais profundos. A pergunta é: você está disposto a abrir mão desse controle e entregá-lo a Deus?
Eu te encorajo a colocar isso em prática. Separe um tempo hoje para orar e entregar suas preocupações a Ele. Diga: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que o Senhor tem um propósito. Mostre-me o caminho e me dê força para segui-lo. Leia sua palavra. Permita que Ele fale com você através das Escrituras e se cerque de pessoas que também buscam sua orientação. Porque no final, confiar em Deus não se trata apenas de ter uma vida mais fácil. Trata-se de ter uma vida com propósito, uma vida alinhada com seu plano perfeito. Quando deixamos de nos apoiar em nossa inteligência e permitimos que Ele endireite nossas veredas, encontramos uma paz que excede todo entendimento. É aí que realmente vivemos, não sob o peso de nossas preocupações, mas na liberdade de saber que estamos nas mãos do Deus que nunca falha. Número 2. Perder sua vida para encontrá-la. A verdadeira liberdade em Cristo. Jesus não deixa espaço para mal-entendidos quando diz: aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa a encontrará. É uma frase que à primeira vista pode parecer contraditória, até mesmo desafiadora, mas aqui está uma verdade profunda que muda a forma como vivemos, se a aceitarmos. Jesus está questionando o sistema de valores do mundo, aquele que nos diz que precisamos nos apegar a tudo o que temos para nos sentirmos seguros e completos. Mas sabe de uma coisa? Essa busca desesperada por salvar a nós mesmos, no final nos deixa vazios. O problema está em como definimos salvar nossa vida. Para muitos, isso significa acumular coisas, evitar riscos, apegar-se ao que acreditam que lhes dá identidade ou valor. Mas Jesus vem e quebra essa lógica humana. Ele nos diz que nos apegar ao material, ao sucesso pessoal ou às comodidades é um caminho direto para a perda do que realmente importa. Nossa alma, nossa conexão com Deus, nosso propósito eterno. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa. Então, o que significa perder a vida para encontrá-la? Não se trata de buscar sofrimento desnecessário, mas de uma renúncia consciente ao egoísmo, aquele desejo constante de colocar nossas necessidades, sonhos e planos acima de tudo. Perder a vida por causa de Cristo significa abrir mão do controle, deixar de buscar segurança no que o mundo oferece e confiar no propósito que Deus tem para nós. Percebe o poder disso? Quando paramos de nos apegar ao que é temporário, encontramos algo eterno. Descobrimos que, ao soltar, nossas mãos ficam livres para receber o que Deus quer nos dar. O mundo nos empurra a acreditar que somos o que temos, o que conquistamos ou como os outros nos percebem. Mas isso é uma armadilha que nos desconecta do eterno. Jesus nos convida a olhar além, a não construir nossa identidade em coisas que podem desaparecer em um instante, porque tudo o que este mundo oferece é temporário. Dinheiro, posses, até mesmo nossos relacionamentos mais queridos têm um limite. Mas a vida em Cristo transcende esses limites. É uma vida que encontra seu significado no eterno, em algo que nem a morte pode tirar. E perder a vida também significa estar disposto a servir, a sacrificar. Viver por causa de Cristo é colocar Deus em primeiro lugar, acima até mesmo de nossas próprias comodidades. É ter coragem de amar quando é difícil, perdoar quando dói, dar quando parece que não há o suficiente. Não se trata de renunciar por renunciar, mas de fazê-lo com a certeza de que cada sacrifício, cada passo de obediência, nos aproxima mais da vida que Deus planejou para nós. É aí que encontramos liberdade, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa comunhão com Deus. Quando deixamos que Cristo defina quem somos, encontramos nossa verdadeira identidade. Não somos mais escravos do que possuímos ou do que os outros pensam de nós. Somos filhos de Deus, chamados para uma vida de propósito, amor e serviço. E aqui está o segredo.
Ao nos concentrarmos em servir aos outros, em refletir o amor de Cristo, deixamos de nos preocupar tanto com nossa própria vida. E, surpreendentemente, é nessa entrega que encontramos a maior plenitude. Jesus nos promete algo incrível. Se perdermos nossa vida por Ele, a encontraremos. Não uma vida medíocre ou superficial, mas uma vida abundante, cheia de significado, de paz e de alegria que nada nem ninguém pode nos tirar. É uma vida que transcende o físico, que nos conecta ao eterno e que produz frutos que permanecem. Então pergunte a si mesmo: em quais áreas da sua vida você está tentando ter o controle? O que você está segurando com tanta força que não consegue soltar? Hoje é o dia de entregar isso a Deus. Solte seus medos, seus planos, até mesmo seus fracassos. Entregue tudo a Ele e confie que seu plano é perfeito, porque no final não se trata do que você perde, mas do que você ganha, uma vida em Cristo, eterna e cheia de propósito. Número 3. Encontre descanso em Jesus. Liberte-se dos fardos e renove sua alma. Jesus nos chama com uma ternura que não se encontra em nenhum outro lugar. Quando Ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não está fazendo um convite comum. Está estendendo seus braços a cada um de nós, sabendo perfeitamente o quão pesados são os nossos fardos. É um chamado universal, sem exclusões nem condições. Você percebe o quão incrível isso é? Não importa quem você seja, o que tenha feito ou o que esteja enfrentando. Ele simplesmente diz: venha. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já sentiu que o peso do mundo está sobre seus ombros? Talvez seja o trabalho, as responsabilidades familiares ou apenas as expectativas da vida moderna que parecem nunca parar. Jesus não ignora esses fardos. Ele os reconhece e oferece um refúgio, um descanso que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Porque, sejamos honestos, as soluções temporárias que o mundo oferece, como nos distrair com entretenimento, viagens ou até conquistas, não conseguem acalmar o cansaço profundo da nossa alma. O descanso que Jesus promete não é uma pausa passageira. É um descanso integral, profundo e restaurador. É a paz que acalma sua mente quando as preocupações não deixam você dormir. É o alívio de saber que você não precisa ter tudo sob controle, porque Deus já tem o plano perfeito para você. Não é exatamente isso que precisamos. Jesus não apenas alivia nossos fardos, Ele transforma a maneira como os carregamos. Com Ele, não carregamos sozinhos. Agora deixe-me levar você de volta no tempo, ao contexto em que Jesus disse essas palavras. Naquela época, as pessoas estavam sobrecarregadas com normas religiosas rígidas, expectativas sociais e a luta diária pela sobrevivência. Não é diferente do que vivemos hoje, certo? Neste mundo moderno, também estamos presos em uma corrida constante. Ser mais produtivos, atender aos padrões sociais e manter tudo sob controle. O cansaço não é apenas físico, é também emocional e espiritual. E Jesus sabe disso. Por isso, seu convite é tão relevante agora quanto era há mais de 2000 anos. Quando Jesus se torna nosso refúgio, encontramos algo que o mundo não pode nos dar: paz verdadeira. É uma paz que transcende as circunstâncias, que não depende de as coisas estarem indo bem ou mal. É aquela calma inexplicável que você sente quando decide confiar nele, mesmo em meio ao caos. Porque, embora o mundo pressione você, Jesus está sempre lá, constante, imutável, pronto para sustentá-lo. Muitas vezes nossos fardos não são apenas externos. Não é apenas o trabalho ou as responsabilidades, são as preocupações internas que realmente nos pesam. Ansiedade, medo, culpa, feridas do passado, coisas que não mostramos, mas que carregamos dentro de nós como um peso constante. Jesus nos convida a entregar também esses fardos, a entregá-los a Ele, um por um, e permitir que seu amor renove nosso coração.
Quando fazemos isso, algo belo acontece. Começamos a ver a vida de uma nova perspectiva. Não lutamos mais para manter tudo sob controle. Em vez disso, aprendemos a confiar. Descobrimos que não estamos sozinhos e que Deus nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. É aí que encontramos verdadeira transformação. Uma força renovada, uma fé mais profunda e uma capacidade de amar e servir aos outros que antes não tínhamos. Mas isso exige ação da nossa parte. Não podemos simplesmente ouvir essas palavras e permanecer os mesmos. Precisamos refletir sobre os fardos que carregamos, identificá-los e entregá-los a Jesus. Faça isso em oração, em silêncio, dizendo: Senhor, aqui estão os meus fardos. Eu os entrego a Ti porque confio em Ti. E então, todos os dias, busque Sua presença. Leia Sua palavra, adore, encontre momentos para estar com Ele e deixe que Sua paz inunde sua alma. Porque no final, o descanso que Jesus oferece não é algo que o mundo possa igualar. É um descanso que transforma, que restaura e que nos conecta com seu propósito eterno. Então, por que continuar carregando tudo sozinho? Hoje é o dia de soltar, de ir até Ele e encontrar em seu amor o descanso que sua alma anseia. Número 4. Corra rumo à meta, focando no supremo chamado de Deus. Paulo nos deixa um ensinamento profundo em Filipenses 3:13, quando ele diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado. Ele demonstra uma humildade que muitas vezes falta em nossas vidas. Ele, um homem que dedicou sua vida a Deus, enfrentou perseguições, prisões e desafios inimagináveis, admite que ainda não chegou lá. Isso não é fraqueza, é autoconsciência. Paulo reconhece que a vida espiritual não é sobre alcançar um destino final aqui na terra, mas sim um processo constante de crescimento e transformação. Você percebe o quanto podemos aprender com isso? Não importa o quanto acreditamos ter avançado, sempre há mais para descobrir, mais para aprender, mais para alcançar em nosso relacionamento com Deus. E é aqui que Paulo nos desafia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Há tantas coisas em nossas vidas que nos mantêm presos ao passado. Talvez sejam erros, decisões que gostaríamos de mudar, momentos de fracasso ou até sucessos que nos fizeram sentir invencíveis. Mas Paulo nos diz que não podemos avançar se continuarmos carregando essas coisas. Esquecer não significa ignorar o que aconteceu, mas nos libertar do poder que essas experiências têm sobre nós. É tomar a decisão consciente de soltar o que nos pesa para focar no que Deus preparou para o futuro. Agora pense nisso, avançando para as que estão diante de mim. Aqui não há passividade, isso é ação, esforço, foco. Paulo não está sugerindo que fiquemos esperando que tudo se resolva. Ele nos encoraja a avançar, a nos mover com determinação. Porque o chamado de Deus não é um caminho fácil, mas é cheio de propósito. Requer que fixemos nossos olhos na meta, nesse prêmio do supremo chamado em Cristo Jesus. Você consegue imaginar um corredor em uma corrida, esticando-se em direção à linha de chegada, dando cada passo com intenção? Essa é a imagem que Paulo nos dá. Uma vida vivida com propósito, com cada ação direcionada a esse prêmio eterno. E esse prêmio, esse supremo chamado de Deus, não é algo terreno. Não se trata de acumular riquezas, conquistas ou reconhecimento. É a comunhão com Deus, o cumprimento do seu propósito divino em nossas vidas. É saber que estamos caminhando em sua vontade, vivendo uma vida que reflete seu amor, sua justiça, sua verdade. Isso é o que realmente importa. E quando nos focamos nessa meta, tudo mais começa a se alinhar. As distrações perdem força, as provações se tornam oportunidades de crescimento e o cansaço se transforma em força, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos, sustentando-nos, encorajando-nos a seguir em frente. Mas como fazemos isso de maneira prática? Primeiro, precisamos refletir sobre nossas vidas. Quais coisas do passado ainda estamos carregando?
Existem erros que não soltamos ou conquistas nas quais ficamos estagnados. Identifique essas áreas e leve-as a Deus. Diga: Senhor, não quero mais carregar isso. Eu coloco em tuas mãos porque confio que tens algo melhor para mim. E depois, estabeleça metas claras, não metas terrenas, mas metas espirituais. Talvez seja dedicar mais tempo à oração, servir na sua comunidade, ou simplesmente buscar oportunidades para refletir o amor de Cristo no seu dia a dia. Também é crucial cercar-se de pessoas que compartilhem essa visão. Uma comunidade de fé não só apoia você, mas também o incentiva a seguir em frente quando o caminho se torna difícil. E nunca se esqueça do poder da oração. É nesses momentos de intimidade com Deus que encontramos a força para perseverar, a clareza para saber para onde ir e a paz para confiar em seu plano. No final, a corrida que Paulo descreve não é sobre velocidade, mas sobre resistência. Não se trata de chegar primeiro, mas de chegar fielmente. Então continue avançando. Não importa o quanto o passado tenha custado ou o quão distante a meta pareça estar. Cada passo que você dá em direção ao supremo chamado de Deus é um passo para uma vida mais plena, mais significativa e eternamente conectada ao propósito que Ele tem para você. Número 5. Deixe o velho para trás e abrace o novo, a renovação que Deus promete. Deus está nos chamando para algo novo, algo que não se parece em nada com o que já vivemos antes. Isaías 43, 18 nos diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Essas palavras são um convite, uma lembrança de que Deus está no negócio da transformação. Mas para abraçar o que Ele está fazendo, primeiro precisamos deixar para trás o que já passou. Quantas vezes nos encontramos presos ao passado? Talvez sejam erros que cometemos, fracassos que nos perseguem, ou até mesmo os bons momentos que não queremos deixar ir. É fácil ficar ali, lembrando o que poderia ter sido ou o que foi. Mas veja, Deus nos diz para não trazermos essas coisas à memória. Não porque não sejam importantes, mas porque permanecer nelas nos limita. É como tentar caminhar para frente, olhando constantemente para trás. Tropeçamos, perdemos o rumo e, no fim, não avançamos. Quando Deus diz: Eis que faço uma coisa nova, Ele não está falando de uma pequena mudança ou algo insignificante. Ele está falando de uma transformação profunda, de uma obra que só Ele pode realizar. Talvez neste momento você não veja como algo novo pode surgir em sua vida. Talvez as circunstâncias que enfrenta façam você pensar que tudo está estagnado, que não há saída. Mas aqui está a promessa: agora sairá à luz. O que Deus está fazendo nem sempre é evidente no começo. É como uma semente plantada na terra. Por um tempo, não vemos nada, mas no momento certo, ela brota com força e vida. Agora, aceitar o novo de Deus nem sempre é fácil. Existe uma resistência natural em nós. Preferimos o conhecido, mesmo que não seja o melhor, porque o novo implica mudança, e a mudança pode ser desconfortável. Mas Deus nos chama a confiar nele, a abrir nosso coração para as possibilidades que sua renovação traz. E aqui está o ponto. A obra nova de Deus é sempre boa, sempre para o nosso benefício, mesmo que não entendamos imediatamente. A nostalgia também pode ser um inimigo da renovação. Às vezes, nos apegamos ao que foi porque parece melhor do que temos agora. Mas Deus nos diz que seu plano é maior do que qualquer coisa que já experimentamos antes. Ele nos convida a soltar essa nostalgia, a deixar para trás os sucessos passados, os momentos de glória que nos fazem querer permanecer em um capítulo que já terminou. Porque o que Ele está fazendo agora, o que está por vir, é infinitamente melhor. Então, como aplicamos isso em nossas vidas? Primeiro, precisamos refletir. Que coisas estamos carregando do passado que estão nos impedindo de avançar? Talvez seja um erro que ainda não perdoamos, uma ferida que não deixamos cicatrizar ou simplesmente uma mentalidade que nos mantém presos.
Leve tudo isso a Deus em oração. Diga: Senhor, entrego a Ti o meu passado. Dou-te meus erros, meus fracassos e até mesmo meus sucessos. Confio que estás fazendo algo novo em mim. Depois, mantenha uma atitude de expectativa. Deus promete que sua obra nova sairá à luz. Espere com fé, mas também haja. Dedique tempo à oração, medite em sua palavra, envolva-se em sua obra. Cerque-se de pessoas que o incentivem a avançar, que o lembrem de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. E lembre-se disso, a renovação de Deus traz paz. Quando deixamos o velho para trás e abraçamos o novo, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que vem de saber que nossa vida está em suas mãos, que Ele está fazendo algo belo, mesmo em meio ao caos. Hoje é o dia de deixar o velho para trás, de olhar para frente com esperança. Deus está fazendo algo novo em sua vida. Você está pronto para abraçá-lo? Número 6. Entregue suas cargas a Deus. Encontre sustento e esperança. Deus nos chama a soltar nossas cargas e colocá-las em suas mãos. O Salmo 55, 22 diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Estas palavras não são apenas um convite, mas uma promessa de alívio, força e esperança. Mas quantas vezes tentamos carregar tudo sozinhos? Achamos que podemos com tudo, que precisamos ter tudo sob controle. E nesse processo nos esgotamos. Ficamos cheios de ansiedade, de preocupações que não fomos criados para suportar. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. É tão simples, mas às vezes tão difícil, não é? Porque entregar nossas preocupações a Deus requer algo além de palavras. Requer fé. Fé de que Ele pode lidar com o que nós não podemos. Fé de que o plano dele é melhor que o nosso. E, acima de tudo, fé de que Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Quando decidimos soltar e confiar, algo incrível acontece. Aquele peso que estava nos esmagando começa a desaparecer. Não porque o problema desapareça magicamente, mas porque sabemos que não estamos mais sozinhos nessa luta. Deus promete nos sustentar. Ele te susterá. Não se trata apenas de nos ajudar um pouco aqui e ali. É um apoio constante, uma força que nos mantém de pé, mesmo nos momentos mais sombrios. Talvez você esteja passando por algo que parece insuperável. Uma perda, uma doença, problemas em seus relacionamentos ou simplesmente o cansaço acumulado do dia a dia. Mas aqui está a verdade. Deus não vai te deixar sozinho nisso. Sua presença é constante, seu amor é inabalável e sua força é suficiente mesmo quando a nossa não é. E mais do que isso, Deus garante que nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que mesmo que tropecemos, que caiamos, que sintamos que tudo está desmoronando ao nosso redor, Deus tem um plano para nos levantar. Ele é fiel, e sua fidelidade não depende de nossas circunstâncias. Talvez hoje você se sinta abatido, mas lembre-se disso. Deus não terminou com você. Ele vê além da sua dor atual. Ele vê seu futuro, sua restauração, seu propósito. E Ele está trabalhando nisso, mesmo agora. Deus é o nosso refúgio. Nele encontramos um lugar seguro, uma proteção em meio às tempestades da vida. Não importa quão caóticas sejam nossas circunstâncias, quando buscamos refúgio nele, encontramos paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que o mundo não pode oferecer. Mas buscar refúgio em Deus requer um ato de humildade, requer que deixemos de tentar controlar tudo sozinhos, que reconheçamos que não conseguimos, mas que Ele pode. Entregar nossas cargas não é sinal de fraqueza, é um ato de fé e de humildade. É dizer a Deus: Senhor, eu não consigo lidar com isso, mas sei que Tu consegues. Eu te entrego. E ao fazer isso, encontramos algo que não podemos encontrar em nenhum outro lugar: paz interior. Aquela paz que nos permite descansar sabendo que tudo está em Suas mãos. Mas mais do que isso, encontramos renovação. Deus nos fortalece, nos levanta, nos dá uma nova perspectiva.
O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se torna uma oportunidade de ver sua mão agindo em nossas vidas. Se hoje você se sente sobrecarregado, se as preocupações te oprimem, quero te encorajar a refletir. Que cargas você está carregando que precisa entregar a Deus? Talvez sejam preocupações com o futuro, feridas do passado ou até mesmo o peso de expectativas que você sente que não consegue cumprir. Seja o que for, Deus está pronto para recebê-las. Você só precisa ir a Ele em oração. Diga: Senhor, aqui está a minha carga. Eu a entrego porque confio em Ti e então confie. Confie que Deus está te sustentando, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Confie que Ele vai te levantar, que não te deixará caído para sempre. E confie que o plano dele para a sua vida é bom, até melhor do que você pode imaginar. Porque quando soltamos nossas cargas e deixamos que Ele haja, encontramos sustento, esperança e uma renovação que transforma todo o nosso ser. Número 7. Lance suas ansiedades sobre Deus. Encontre sustento e paz. Deus nos chama a fazer algo extraordinário e libertador. Lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele. 1 Pedro 5:7 nos lembra desse poderoso convite. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pense nessas palavras. Ele tem cuidado de vós. Não é um cuidado passageiro nem condicionado. É um cuidado constante, profundo e pessoal. Mas quantas vezes tentamos lidar com nossas cargas sozinhos? Nos agarramos às nossas preocupações como se fossem exclusivamente nossas. Nos preocupamos, nos desgastamos e no final percebemos que não conseguimos lidar com tudo. Quando Deus diz: lance suas ansiedades sobre mim, Ele está dizendo: dê-as para mim. Elas não foram feitas para que você as carregue. Este ato de entrega não é apenas um alívio emocional, é um ato de fé. Ao fazê-lo, reconhecemos que Deus é soberano, que Ele tem o controle quando nós não temos. Mas soltar essas ansiedades exige coragem. Muitas vezes queremos continuar carregando-as porque pensamos que soltá-las significa perder o controle. No entanto, o que realmente perdemos ao não entregá-las é a oportunidade de experimentar a paz que só Deus pode oferecer. E aqui está a promessa: Ele te sustentará. Deus não quer apenas aliviar nossas cargas, Ele quer nos sustentar, nos fortalecer e nos guiar através das provas. Isso não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas sim que não estamos sozinhos enfrentando-os. Seu sustento é constante. Quando sentimos que não podemos dar mais um passo, lá está sua força nos levando adiante. Mesmo em nossa fraqueza, seu poder se aperfeiçoa. Quando pensamos que chegamos ao limite, Ele nos mostra que sua graça é suficiente. Também há a garantia de que não deixará para sempre caído o justo. Isso significa que, embora tropecemos, embora enfrentemos momentos de dificuldade, Deus não permitirá que permaneçamos no chão. Ele é o Deus que restaura, que levanta, que transforma. Talvez neste momento você se sinta derrotado. Talvez pense que as coisas não têm solução, mas Deus já tem um plano para te levantar. Ele vê além da sua situação atual. Ele vê o seu propósito, o seu futuro, a sua vitória, e sua fidelidade não falha. Deus não é apenas nosso sustentador, Ele é nosso refúgio. Nele encontramos um lugar seguro, uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando as tempestades da vida chegam, podemos correr para Ele e saber que estamos protegidos. Mas buscar refúgio em Deus implica abrir mão do controle. Implica reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que precisamos de sua ajuda. Este ato de rendição não é fraqueza, é força. É dizer: Deus, confio que Tu tens o controle. Entrego minhas cargas porque sei que Tu cuidas de mim. E aqui ocorre algo maravilhoso. Ao render nossas ansiedades, experimentamos paz. Não uma paz passageira, mas aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que transforma nossa perspectiva,
que nos permite ver as coisas do ponto de vista de Deus. Em vez de nos concentrarmos no que nos preocupa, começamos a nos concentrar em sua fidelidade, em suas promessas, em seu amor incondicional. Então, o que podemos fazer hoje? Primeiro, identifique as ansiedades que estão te sobrecarregando, esses medos, essas preocupações que tiram o seu sono. Depois, leve-as a Deus em oração. Você não precisa de palavras complicadas, apenas diga: Senhor, aqui estão minhas ansiedades, eu as entrego porque sei que Tu cuidas de mim. E então confie que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê os resultados imediatos. Confie que Ele está te sustentando, que não vai te deixar cair, que tem um plano perfeito para a sua vida. Lembre-se, entregar nossas ansiedades não é algo que fazemos apenas uma vez, é um hábito diário. Toda vez que a preocupação tentar voltar, entregue-a novamente. Busque refúgio em Deus por meio de sua palavra, na oração e em uma comunidade de fé que te apoie. Porque quando colocamos nossas ansiedades nas mãos dele, encontramos sustento, paz e uma renovação que só Deus pode oferecer. Número 8. Corra com paciência, livrando-se de pesos para avançar na fé. A vida cristã é como uma corrida, uma que não se trata apenas de velocidade, mas de resistência, foco e comprometimento. Hebreus 12 nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cada palavra deste versículo está cheia de significado. Ele nos lembra que não corremos sozinhos, que não fomos feitos para carregar todo o peso acumulado no caminho e que a meta que nos espera é infinitamente valiosa. Pensemos na metáfora da corrida. Qualquer corredor sabe que não se trata apenas de dar o primeiro passo, é um esforço constante. Há momentos em que as pernas doem, o fôlego falta e a meta parece distante. No entanto, o corredor continua porque sabe que o prêmio vale a pena. Nossa vida de fé é igual. É um caminho cheio de desafios, sim, mas também cheio de propósito. Requer que nos concentremos na meta, no chamado supremo de Deus, e que não permitamos que as distrações do mundo nos desviem do caminho. E não estamos sozinhos nessa corrida. Ao nosso redor está a grande nuvem de testemunhas. Pense nelas por um momento, heróis da fé como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que enfrentaram desafios enormes, mas perseveraram confiando em Deus. Suas vidas são como um testemunho vivo que nos diz: você também pode fazer isso. Suas histórias nos inspiram a continuar, lembrando-nos de que, embora o caminho seja difícil, vale a pena. Não é encorajador saber que outros já correram essa corrida antes e saíram vitoriosos? No entanto, para correr bem, precisamos nos livrar de todo o peso. Aqui é onde devemos ser honestos conosco mesmos. O que estamos carregando que nos impede de avançar? Talvez sejam preocupações, medos, culpas ou até hábitos que sabemos que não agradam a Deus. Essas coisas agem como pedras em nossa mochila, desacelerando nosso ritmo e nos cansando mais rapidamente do que o necessário. Deus nos chama a deixá-las para trás, a entregá-las a Ele, a soltar o que não podemos controlar e a confiar que Ele tem um plano melhor para nossas vidas. Também precisamos enfrentar o pecado que tão de perto nos rodeia. Esses não são apenas grandes pecados, mas também as pequenas tentações diárias que tentam nos desviar do caminho da fé. Combater isso requer disciplina espiritual. Não podemos lutar sozinhos. Precisamos da oração, da leitura da palavra e do apoio de uma comunidade de fé que nos encoraje e nos sustente quando as forças falharem. Cada dia é uma oportunidade para confessar, receber o perdão de Deus e renovar nosso compromisso de viver uma vida que o honre. Enquanto corremos, a paciência é essencial. Em uma cultura que quer tudo de imediato, Deus nos chama a confiar em seu tempo perfeito. Às vezes, os resultados não aparecem imediatamente, e isso está tudo bem.
A paciência nos permite superar os obstáculos sem desanimar. Ensina-nos a esperar em Deus, sabendo que seu plano é sempre melhor do que o nosso. Cada passo que damos com paciência nos fortalece, nos transforma e nos aproxima ainda mais da meta. Essa meta é o supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Não é uma meta temporária, não é algo que desaparece. É eterna, é viver em comunhão com Deus, cumprir o propósito para o qual fomos criados e experimentar a plenitude do seu amor. Ao alcançar essa meta, não encontramos apenas satisfação pessoal, encontramos transformação. Tornamo-nos aquilo que Deus sempre quis que fôssemos, reflexos vivos do seu caráter. Então, qual peso você precisa soltar hoje? Qual pecado está tentando te desviar? Reflita sobre isso. Depois, reserve um momento para entregá-lo a Deus em oração. Diga: Senhor, aqui está meu peso, aqui está minha luta. Eu te entrego porque confio em ti. Depois, continue correndo. Não pare, persevere, porque essa corrida não se trata de ser o mais rápido, mas de manter a fé e alcançar a meta com o coração cheio de confiança no Deus que nunca nos deixa correr sozinhos. Número 9. Confie nos planos de Deus, um futuro de bem-estar e esperança. Deus nos fala através de Jeremias 29:11, com uma promessa que enche de esperança qualquer coração. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Não são apenas palavras bonitas, são um lembrete de que Deus tem o controle, de que Ele não improvisa com nossa vida. Seus planos são intencionais e sempre projetados para o nosso bem. Pense nisso. Às vezes, em meio às nossas lutas, nos perguntamos se tudo isso faz sentido. Por que estou passando por isso? Como algo bom pode sair desta situação? Mas aqui está o mais incrível. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Seus planos não são uma reação às nossas circunstâncias. Ele já viu tudo, já planejou tudo e sabe o final desde o começo. É difícil compreender isso completamente, porque só conseguimos ver uma pequena parte do panorama. Mas Deus vê tudo. Quando Deus diz que seus planos são de bem-estar e não de calamidade, Ele está reafirmando sua bondade. Às vezes, confundimos bem-estar com a ausência total de problemas. Mas não é isso. O bem-estar que Deus promete inclui paz em meio à tempestade, força em meio à fraqueza e crescimento mesmo na dor. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas garante que essas dificuldades não são para nos destruir. Pelo contrário, são ferramentas que Ele usa para nos transformar e nos preparar para algo melhor. Esse versículo foi pronunciado em um momento crítico para Israel. O povo estava no exílio, longe de sua terra, enfrentando o que parecia uma tragédia interminável. Em meio àquela dor, Deus lhes diz que tem planos de bem para eles. Que mensagem mais poderosa, não é? Porque se Deus pôde dizer isso em um momento tão escuro, quanto mais podemos nós confiar em sua palavra em nossas próprias dificuldades. Ele não estava ignorando o sofrimento deles. Estava dizendo que havia um propósito maior, mesmo que naquele momento eles não pudessem ver. Hoje também enfrentamos exílios pessoais, momentos de incerteza, de perda, de perguntas sem resposta. Mas a mensagem continua sendo a mesma. Deus tem planos de bem-estar e não de calamidade para nós. Ele não está ausente. Sua promessa não expirou. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, podemos confiar que Ele ainda tem o controle. A esperança que Deus nos dá não é uma ilusão passageira, é uma esperança ativa. É acreditar que, embora o presente seja difícil, o futuro está cheio de possibilidades divinas. Essa esperança nos dá força para seguir em frente, para nos levantarmos a cada manhã e dizer: Senhor, confio nos teus planos, mesmo quando não os entendo. A esperança é o combustível que mantém viva a nossa fé, porque sabemos que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Confiar nos planos de Deus transforma a nossa maneira de viver.
nos liberta da ansiedade sobre o que acontecerá amanhã e nos permite focar no que realmente importa, caminhar com Ele um dia de cada vez. Também nos muda por dentro. Nossa fé cresce, nosso relacionamento com Deus se aprofunda e começamos a ver a vida com uma perspectiva celestial. O que antes nos preocupava começa a perder poder sobre nós, porque sabemos que Deus está agindo, mesmo no que não entendemos. Então, o que você pode fazer hoje para confiar mais nos planos de Deus? Primeiro, identifique as áreas em que você está lutando com a incerteza. Talvez seja seu trabalho, seus relacionamentos ou até mesmo sua saúde. Leve essas preocupações a Deus em oração. Diga: Senhor, eu não entendo o que está fazendo, mas confio que Tu entendes. Ajuda-me a descansar em Tuas promessas. Depois, medite em Sua palavra. Busque passagens que lembrem sua fidelidade. E, por fim, haja com esperança. Tome decisões baseadas na certeza de que Deus tem um bom plano para você. Deus tem um futuro para você, cheio de bem-estar e esperança. Não desista. Confie que Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Porque sua palavra nunca falha e seus planos são sempre, sempre para o seu bem. Número 10. Busque primeiro o reino de Deus, a chave para uma vida livre de preocupações. Buscar primeiro o reino de Deus é um convite que Jesus nos faz para transformar completamente nossas vidas. Em Mateus 6:33, Ele nos diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que realmente significa buscar primeiro o reino de Deus? Significa colocar Deus no centro de tudo o que fazemos. É priorizar sua vontade, seus valores e seu propósito acima de nossas preocupações, desejos e metas pessoais. É um chamado para reorganizar nossas prioridades e viver de uma forma que reflita seu amor e sua justiça. Quando fazemos de Deus nossa prioridade, algo incrível acontece. Nossas preocupações começam a perder peso. Jesus sabia que muitas de nossas ansiedades vêm de preocupações com coisas materiais. O que comer, o que vestir, como pagar as contas. E não é que essas coisas não sejam importantes, mas quando focamos nosso coração no reino de Deus, confiamos que Ele cuidará de nossas necessidades. É como se Jesus nos dissesse: deixe isso comigo, concentre-se no que é eterno. Essa confiança não significa que não devemos trabalhar ou planejar, mas sim que não permitimos que essas preocupações nos consumam, porque sabemos que Deus é nosso provedor. O reino de Deus não é um lugar físico, é sua soberania, seu reinado em nossas vidas. É viver sob sua orientação, obedecer a seus mandamentos e refletir seu caráter em nossas ações. Buscar sua justiça significa viver com integridade, agir com compaixão, perdoar como Ele nos perdoa e amar como Ele nos ama. Não se trata apenas de crer, mas de viver de maneira que transforme o ambiente ao nosso redor, inspirando outras pessoas a conhecerem a Deus por meio de nossas vidas. E aqui está a promessa: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não promete apenas suprir nossas necessidades, mas fazê-lo de forma abundante. No entanto, há uma diferença entre nossas necessidades e nossos desejos. Às vezes, confundimos os dois. Deus sabe exatamente do que precisamos para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E enquanto buscamos seu reino, Ele também cuida de nos abençoar de maneiras que muitas vezes nem esperamos. Agora, como aplicamos isso em nossa vida diária? Comece com pequenos passos. Dedique tempo à oração todos os dias, não apenas para pedir, mas para buscar a direção de Deus. Pergunte a Ele: Senhor, como posso refletir Teu reino em minhas decisões hoje? Medite em Sua palavra. Deixe que a Bíblia guie e ilumine seus passos, e viva com intenção. Busque oportunidades para agir com justiça, para servir aos outros e para demonstrar amor em suas palavras e ações. Isso não apenas transforma sua vida, mas também a daqueles ao seu redor.
Buscar primeiro o reino de Deus também muda nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que é temporário, começamos a enxergar o que é eterno. Percebemos que as coisas materiais, embora necessárias, não definem nosso valor nem nossa felicidade. O que realmente importa é nosso relacionamento com Deus e como impactamos os outros. Essa visão eterna nos dá paz, mesmo em meio às tempestades, porque sabemos que nosso futuro está seguro em suas mãos. Quando priorizamos o reino de Deus, experimentamos uma transformação pessoal. Nossa mente é renovada, nossas prioridades mudam e nossa fé cresce. Em vez de vivermos em ansiedade, vivemos em confiança. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, confiamos no plano perfeito de Deus. E essa confiança nos liberta. Permite-nos desfrutar a vida com gratidão, sabendo que estamos no caminho certo. Então, o que você precisa priorizar hoje? Quais preocupações você pode entregar nas mãos de Deus? Reserve um momento para refletir. Depois, haja com fé. Busque primeiro o reino de Deus em tudo o que fizer. Porque ao fazer isso, você não apenas encontra paz e provisão, mas descobre uma vida cheia de propósito, significado e esperança. Número 11. Olhar para frente. O compromisso absoluto com o reino de Deus. Quando Jesus disse: "Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus." Lucas 9:62. Ele não estava apresentando um desafio pequeno. Era um chamado para um compromisso total, uma decisão de segui-lo sem reservas nem distrações. Você já parou para pensar no que significa colocar a mão no arado? É como assumir uma tarefa que exige toda a sua atenção e esforço. Quando um agricultor pega o arado, ele sabe que não pode olhar para trás, porque se o fizer, perderá a direção e o trabalho será arruinado. Assim é seguir Jesus. Requer um foco absoluto nele e no propósito que ele tem para a nossa vida. Seguir Jesus não é apenas um momento emocional de entrega. É uma decisão diária de avançar sem permitir que o passado nos detenha. Não olhar para trás significa deixar para trás o que nos prende, sejam erros, culpas, conquistas passadas ou até mesmo relacionamentos que nos afastam de Deus. Jesus está nos convidando a caminhar em direção a um futuro desenhado por Ele, a confiar plenamente em sua direção. Se permanecermos presos ao que ficou para trás, nunca conseguiremos avançar para o que Ele tem preparado para nós. A metáfora do arado nos ensina a importância da direção. Um agricultor que ara precisa manter os olhos fixos à frente para que o sulco seja reto. Se ele desviar o olhar, todo o campo ficará desordenado. Em nossa vida espiritual, precisamos desse mesmo foco. Manter os olhos fixos no reino de Deus significa que nossas decisões, metas e ações devem estar alinhadas com os princípios da sua palavra. Sim, as distrações estarão lá. O mundo, com suas promessas de gratificação imediata, tentará nos desviar. Mas, se continuarmos olhando para Jesus, podemos permanecer no caminho certo. Deixar o passado para trás é difícil. Às vezes as lembranças do que fizemos de errado ou das oportunidades que deixamos passar nos perseguem. Mas aqui está o ponto-chave. Jesus não nos chama para carregar essas culpas, Ele nos chama para deixá-las. Ao entregar nossos fardos a Deus, encontramos uma liberdade que nos permite avançar com leveza e determinação. Quando renunciamos ao que já não podemos mudar, abrimos espaço para que Deus faça algo novo em nossa vida. E não se trata apenas de erros ou fracassos, mas também de conquistas passadas. Não podemos permitir que as vitórias de ontem nos façam nos conformar, porque Deus sempre tem mais para nós. O compromisso com Jesus também exige perseverança. Não é um caminho fácil, é uma corrida que requer resistência. Haverá dias em que você vai querer desistir, momentos em que as provações parecerão grandes demais. Mas é aqui que entra a disciplina espiritual, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com a comunidade de fé.
Todas essas são ferramentas que Deus nos dá para nos mantermos fortes. Perseverar significa decidir repetidamente que Jesus vale a pena, que seu propósito é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Às vezes, carregamos preocupações, ansiedades e tentações que nos pesam tanto que parece impossível avançar. Mas Jesus nos convida a nos desfazer de tudo isso. Quando identificamos o que está nos impedindo e entregamos a Deus, experimentamos uma liberdade que renova nossa força. Ele promete nos sustentar, nos dar a força que precisamos para seguir em frente. Mas precisamos tomar essa decisão de confiar e soltar. O foco final deve ser sempre o reino de Deus. Esse compromisso não é apenas para nós, tem um impacto eterno. Quando vivemos para o reino, nossas vidas se tornam um testemunho que inspira outros. Refletimos o amor, a justiça e a compaixão de Cristo, impactando aqueles ao nosso redor. Esse impacto não só transforma o nosso ambiente, mas também nos enche de paz e propósito. Jesus nos chama a olhar para frente, a nos comprometermos plenamente com Ele. Isso não significa que será fácil, mas sim que será pleno e significativo. Se você está segurando o arado, não olhe para trás. Mantenha os olhos fixos em Jesus e no que Ele tem para você. O caminho dele é o único que conduz à verdadeira vida. Número 12. Tudo coopera para o bem. Confie no propósito de Deus. Romanos 8, 28 nos lembra de uma verdade profunda e transformadora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta não é apenas uma frase bonita para pendurar na parede, mas uma promessa divina que pode mudar completamente a forma como enfrentamos nossas provas e desafios. Pense nisso. Não importa o quão escura seja a situação, Deus tem o poder de transformar o que parece um caos em uma obra-prima. Não é incrível? Quando Paulo escreve essas palavras, ele nos convida a confiar em algo maior do que nós mesmos, a soberania de Deus. Ele diz todas as coisas, e isso inclui o bom, o ruim e o que não entendemos. É fácil confiar nessa promessa quando as coisas estão indo bem, não é? Mas e quando enfrentamos provas que parecem não fazer sentido? É aí que entra a fé. Confiar que Deus pode usar até mesmo nossas lutas para algo bom não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem, mas reconhecer que há um propósito por trás de cada circunstância. Este versículo é dirigido àqueles que amam a Deus. O que isso significa? Não se trata apenas de um amor emocional, mas de um compromisso genuíno com Ele, de viver em obediência e confiança. Amar a Deus não significa que nossas vidas serão perfeitas, mas sim que aconteça o que acontecer, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. E esse amor nos transforma. Ele nos permite ver nossas circunstâncias da perspectiva de Deus, com esperança em vez de desespero. Agora, como podemos ter certeza de que todas as coisas realmente cooperam para o bem? Aqui entra o propósito de Deus. Não somos chamados por acaso. Cada um de nós tem um propósito específico no plano divino. Às vezes, as provas que enfrentamos são as ferramentas que Deus usa para nos moldar e nos preparar para esse propósito. Pense nisso. Os momentos mais difíceis da sua vida podem ser aqueles que Deus usa para trazer à tona o melhor em você, para fortalecer sua fé e desenvolver seu caráter. Essa promessa não é um otimismo vazio nem um consolo superficial. Não se trata de negar que coisas ruins acontecem. Em vez disso, é um lembrete de que Deus está no controle, mesmo em meio ao sofrimento. As provas podem ser dolorosas, mas nunca são inúteis. Cada lágrima, cada luta, cada perda pode ser redimida por Deus para algo muito maior. Quando enfrentamos provas, é fácil nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta deva ser: o que Deus está fazendo por meio disso? Cada desafio é uma oportunidade de crescer, de aprender a confiar mais profundamente nele.
Em vez de resistir às provas, podemos abraçá-las como parte do processo de transformação que Deus está realizando em nós. O que podemos fazer para viver essa promessa? Primeiro, confiar em Deus no meio das circunstâncias. Isso requer oração constante, entregando nossas preocupações a Ele e declarando nossa fé em seu plano. Segundo, refletir sobre como Deus foi fiel no passado. Lembrar das vezes que Ele agiu para o nosso bem nos dá confiança de que Ele fará novamente. Finalmente, compartilhar nosso testemunho. Quando falamos sobre como Deus transformou nossas provas em bênçãos, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também a daqueles que nos ouvem. A promessa de Romanos nos assegura que não estamos sozinhos, que cada parte de nossa vida, até mesmo os momentos mais sombrios, tem um propósito divino. Confiemos que Deus tem um plano que é bom, perfeito e cheio de esperança. E enquanto fazemos isso, lembremos que Ele está trabalhando não apenas para o nosso bem, mas para a sua glória. Número 13. Pensamentos e caminhos de Deus. Confie em sua sabedoria superior. Isaías 55:8 nos apresenta uma verdade que desafia nossa lógica humana. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem seus caminhos se parecem com os nossos. O próprio Deus nos lembra que, assim como os céus estão infinitamente mais altos que a terra, assim também seus pensamentos e caminhos transcendem nossa compreensão. É um convite para descansar em sua soberania e sabedoria, reconhecendo que, mesmo sem entender o que está acontecendo, Ele tem um plano perfeito. A soberania de Deus significa que Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Seu domínio não tem limites e nada escapa ao seu conhecimento ou poder. Mas o que isso significa para nós? Significa que não estamos à mercê do acaso nem das circunstâncias. Deus tem um propósito para cada detalhe de nossas vidas. Aceitar sua soberania nem sempre é fácil, especialmente quando enfrentamos situações que parecem injustas ou dolorosas. No entanto, é exatamente nesses momentos que somos convidados a confiar que seu plano é para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergar. A diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos é enorme. Nossa perspectiva humana é limitada pelo tempo, pelas emoções e pelas experiências, enquanto Deus vê o panorama completo a partir de uma eternidade perfeita. Pense nisso. Enquanto nos preocupamos com problemas imediatos, Deus está orquestrando algo muito maior e mais significativo. Essa diferença nos chama à humildade. Não temos todas as respostas, mas podemos descansar sabendo que Deus as tem. Isso também nos desafia a ter fé. Fé para confiar em sua direção, mesmo quando o caminho parece escuro. A metáfora dos céus e da terra é poderosa. Os céus, vastos e inatingíveis, representam a grandeza e perfeição dos caminhos de Deus. Nós, com nossa perspectiva terrena, não podemos compreender completamente seu plano, mas isso não significa que não podemos confiar nele. Assim como o céu está sempre presente, mesmo que não possamos tocá-lo, o plano de Deus está sempre em ação, mesmo que não possamos vê-lo completamente. Em meio à incerteza, confiar na sabedoria de Deus nos traz paz. Há momentos na vida em que simplesmente não entendemos o porquê de certas circunstâncias, mas aqui está o ponto principal. Não precisamos entender tudo para confiar em Deus. Ele nos chama a descansar em suas promessas, a soltar o controle e permitir que sua vontade perfeita guie nossas vidas. Essa confiança não apenas nos alivia da ansiedade, mas também nos ajuda a tomar decisões baseadas na fé e não no medo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Seus planos não são acidentais nem improvisados. São cuidadosamente desenhados para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo as experiências mais difíceis de nossa vida têm um propósito transformador. Deus as usa para nos moldar, para desenvolver em nós um caráter mais forte e uma fé mais profunda.
Ao viver conforme o propósito de Deus, não apenas encontramos realização pessoal, mas também impactamos positivamente aqueles ao nosso redor, refletindo o amor e a justiça de Deus. Quando confiamos em Deus, experimentamos uma transformação pessoal. Nossa perspectiva muda. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, aprendemos a descansar em seu plano. Essa confiança nos dá força, nos ajuda a perseverar e nos permite enfrentar os desafios com uma esperança renovada. O relacionamento com Deus se aprofunda e nosso crescimento espiritual acelera, porque entendemos que Ele está sempre conosco. Aplicar esse versículo em nossa vida diária exige intencionalidade. Isso implica refletir sobre as áreas em que tentamos controlar tudo e aprender a entregá-las a Deus. Isso começa com a oração, expressando nossas preocupações e pedindo sua direção. Também inclui o estudo da sua palavra, que constantemente nos lembra de sua fidelidade e promessas. E não menos importante, envolve viver com fé, agindo segundo sua orientação, mesmo quando não entendemos tudo. Confiar nos pensamentos e caminhos de Deus nos liberta da ansiedade e nos enche de paz. Encontramos tranquilidade em sua soberania e propósito. Essa confiança nos dá uma vida plena, cheia de significado e direção, e nos permite testemunhar sua sabedoria infinita. Assim, embora não possamos entender tudo, podemos descansar sabendo que Deus entende. Ele nos chama a confiar, porque seus caminhos são perfeitos e seus pensamentos estão cheios de amor e graça. Número 14. Perfeitos em nossa fraqueza. A suficiência da graça de Deus. 2 Coríntios 12, 9 nos lembra uma verdade poderosa e transformadora. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Deus nos sussurrasse: você não precisa ser suficiente por conta própria, porque a minha graça já é. E nos momentos em que você se sente mais fraco, é aí que o meu poder brilha com maior intensidade. É uma mensagem que nos convida a deixar de lado o orgulho da autossuficiência e abraçar a dependência no Deus que nos ama profundamente. A graça de Deus é um presente imerecido, uma bênção que não podemos ganhar nem merecer, mas que nos é dada gratuitamente. É como se Deus visse todas as nossas falhas, nossas inseguranças, e dissesse: ainda assim, eu te amo e quero te sustentar. Mas a graça não é apenas um consolo, é uma força transformadora. Ela não apenas cobre nossas imperfeições, mas também nos impulsiona a mudar, a crescer, a sermos melhores. Quando deixamos de depender apenas de nossas capacidades e confiamos em sua graça, encontramos força para superar o que parecia impossível. A fraqueza, algo que o mundo muitas vezes vê como um defeito, é na verdade uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. Pense nisso. Quando você enfrenta um desafio que te supera, quando suas forças não são suficientes, é aí que Deus entra e demonstra que seu poder é muito maior do que qualquer limitação humana. Em nossa vulnerabilidade, sua força se torna evidente. E reconhecer nossas fraquezas não é para ficarmos na autocomiseração, mas para permitir que Deus assuma o controle e transforme essas áreas frágeis em testemunhos de seu poder. Isso nos leva a algo que pode parecer paradoxal: gloriar-se nas fraquezas. Em vez de escondê-las ou sentirmos vergonha, as reconhecemos com humildade e gratidão. Por quê? Porque cada fraqueza é uma oportunidade para que o poder de Cristo repouse sobre nós. É uma forma de mostrar ao mundo que não dependemos de nossas habilidades, mas de um Deus que nunca falha. Quando compartilhamos nossas lutas e como Deus nos sustentou, inspiramos outros e apontamos para a verdadeira fonte de força, Cristo. Mas como aplicamos essa verdade em nossa vida diária? Tudo começa com uma reflexão honesta. Precisamos identificar as áreas em que nos sentimos insuficientes ou sobrecarregados e, em vez de tentar lidar com elas sozinhos, entregá-las a Deus. Isso não é um ato de fraqueza,
mas de fé. A oração se torna uma ponte vital aqui. Nesses momentos de intimidade com Deus, podemos confessar nossas lutas, pedir sua ajuda e lembrar de sua promessa de que sua graça é suficiente. Outra prática essencial é meditar na palavra. Passagens como esta nos ajudam a manter nossa mente focada na verdade de Deus, em vez de em nossas próprias inseguranças. E não podemos subestimar a importância da comunidade de fé. Cercar-nos de pessoas que compartilham nossa fé nos fortalece, pois elas constantemente nos lembram do poder e da graça de Deus, especialmente quando nos sentimos fracos. Quando confiamos na graça de Deus, experimentamos uma paz que não pode ser explicada em palavras. Aquela ansiedade que nos grita que não somos suficientes perde seu poder, porque sabemos que Deus nos sustenta. E essa paz nos leva a um crescimento espiritual que vai além do superficial. Por meio de nossas fraquezas, Deus desenvolve em nós virtudes como paciência, humildade e fé inabalável. A suficiência da graça de Deus nos convida a viver uma vida diferente. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde esses desafios se tornam oportunidades para que Deus opere em nós e através de nós. Então, da próxima vez que você se sentir fraco, lembre-se disto. Você não precisa ser perfeito, porque Deus já é. E nessa fraqueza que tanto tememos, seu poder está pronto para se manifestar de maneiras que não apenas te transformarão, mas também impactarão aqueles ao seu redor. Sua graça é suficiente. Sempre será. Número 15. Seja forte e corajoso. A promessa da presença de Deus. Josué 1:9 é um lembrete profundo e poderoso que nos chama a ser fortes e corajosos, a não temer nem desanimar, porque Deus está conosco em cada passo que damos. Este mandamento não é apenas uma sugestão, é um chamado direto de Deus para vivermos com confiança, sabendo que sua presença constante nos apoia. Mas o que realmente significa ser forte e corajoso? Não é simplesmente não ter medo, mas enfrentá-lo com uma confiança inabalável em Deus, que é nossa força e refúgio. A força não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com resiliência, sabendo que não estamos sozinhos. E a coragem não é a ausência de medo, mas agir com valentia apesar do temor. Deus nos pede que façamos ambas as coisas, não porque sejamos suficientes por conta própria, mas porque sua presença em nossas vidas muda tudo. Ele não nos manda ser fortes e corajosos como um fardo, mas como uma promessa de que sua força está disponível para nós quando precisamos. O medo é uma emoção natural, mas não precisa nos controlar. Quando Deus diz, não temas nem desanimes, Ele nos lembra que, embora enfrentemos situações que parecem fora de controle, podemos confiar que Ele tem tudo sob sua soberania. Em vez de focarmos em nossas limitações ou na incerteza do futuro, Ele nos convida a focar em sua fidelidade. Isso nos dá uma perspectiva eterna, onde as dificuldades de hoje não definem nosso destino, porque Deus já escreveu o capítulo final, e é um capítulo de vitória. A promessa de sua presença é o que sustenta essa coragem. Deus não é um observador distante, é um companheiro constante. Sua presença é guia, proteção e consolo. Quando entendemos isso, nossa confiança é renovada e encontramos força mesmo nos momentos de maior fraqueza. Não é incrível pensar que, onde quer que vamos, Deus está conosco? Isso significa que não há lugar nem circunstância em que seu amor e seu poder não possam nos alcançar. Trazer essa verdade para o nosso dia a dia exige reflexão e ação. Identificar as áreas onde o medo ou a insegurança nos impediram é um primeiro passo. Depois, é essencial lembrar que Deus está presente, mesmo nos maiores desafios. A oração se torna uma ferramenta indispensável aqui. Orar não apenas para pedir força, mas para agradecer a Deus por sua presença constante. Também é útil meditar em sua palavra, especialmente em versículos como este, que nos lembram de sua fidelidade inabalável. Os exemplos bíblicos de força e coragem nos inspiram e nos guiam.
Josué, que recebeu este mandamento diretamente de Deus, teve que liderar o povo de Israel para a terra prometida, enfrentando inimigos e desafios aparentemente impossíveis. Seu sucesso não veio de sua própria habilidade, mas de sua dependência total em Deus. Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias com uma coragem que vinha de sua fé inabalável de que Deus lutaria por ele. Essas histórias nos mostram que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de nossa confiança em Deus. Quando vivemos com força e coragem, experimentamos um crescimento espiritual profundo. Cada desafio superado com a ajuda de Deus nos molda e nos torna mais parecidos com Cristo. Além disso, nosso testemunho se torna uma inspiração para aqueles ao nosso redor. Quando outros veem nossa coragem e força, não apenas se sentem inspirados, mas também atraídos para a fonte de nossa confiança, o próprio Deus. No final do dia, viver com coragem e força não é apenas para nosso benefício pessoal. É uma maneira de refletir o poder de Deus em nossas vidas, mostrando ao mundo que sua presença transforma todas as circunstâncias. Então, quando enfrentarmos incertezas ou desafios, lembremo-nos deste mandamento. Esforcemo-nos, sejamos corajosos e confiemos que Deus está conosco. Porque, quando Deus está ao nosso lado, não há nada que não possamos enfrentar. Número 16. Renove sua mente. Transforme sua vida com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este século. Essa frase ressoa como um chamado urgente em meio a um mundo que constantemente nos pressiona a nos encaixar, a nos ajustar aos seus moldes e expectativas. Mas Deus nos diz algo diferente. Não se adapte, não perca sua essência espiritual para agradar o mundo. Vivemos em uma sociedade que celebra o superficial, o imediato, o material. E se não tomarmos cuidado, podemos começar a adotar esses mesmos valores, perdendo de vista quem somos em Cristo. Quando nos conformamos com o mundo, sacrificamos nossa distinção como filhos de Deus. Mas Deus nos chama para algo melhor, algo maior. Ser luz na escuridão, ser diferentes, ser transformados. Essa transformação começa com a renovação da nossa mente. Não é apenas uma mudança externa, é algo que acontece no mais profundo do nosso ser. Renovar a mente significa substituir pensamentos prejudiciais, negativos e superficiais por verdades eternas e cheias de vida. É um processo contínuo, não algo que acontece da noite para o dia. Implica estudar a palavra de Deus, deixar que ela molde nossa perspectiva e aprender a ver as coisas como Ele as vê. Quando meditamos em Sua palavra, nossos pensamentos se alinham aos dele, e isso transforma tudo. Como vemos o mundo, como tratamos os outros, como respondemos aos desafios. E por que renovamos nossa mente? Para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que promessa maravilhosa! Deus tem um plano perfeito para você, um propósito que não apenas é bom, mas também é completo. Mas, para descobri-lo, precisamos permitir que ele transforme nossa maneira de pensar. Muitas vezes, queremos conhecer a vontade de Deus, mas continuamos agarrados a pensamentos que não vêm dele. Quando renovamos nossa mente, podemos discernir melhor sua direção, seu propósito para nossas vidas. Isso não é algo que acontece apenas na teoria. A renovação da mente tem aplicações muito práticas em nossa vida diária. É um exercício constante de reflexão pessoal. Pergunte a si mesmo, em quais áreas estou permitindo que o mundo influencie mais minha vida do que Deus? Talvez sejam suas prioridades, seus valores ou até mesmo suas metas. Uma vez identificadas essas áreas, é hora de levá-las diante de Deus, em oração, pedindo a Ele que transforme esses pensamentos e os alinhe com sua vontade. Para colocar isso em prática, dedique tempo a ler e meditar na Bíblia. Não como uma rotina sem sentido, mas como um diálogo vivo com Deus. Reflita sobre o que lê e aplique isso à sua vida.
Ore, não apenas pedindo coisas, mas pedindo a Deus que renove sua mente e mostre como viver de uma maneira que o honre. Além disso, envolva-se em uma comunidade de fé. Estar rodeado de pessoas que compartilham sua fé e valores pode ajudá-lo a permanecer firme nesse processo de transformação. O benefício de renovar sua mente é profundo. Primeiro, você ganha clareza espiritual. É como se uma nuvem de confusão desaparecesse e, de repente, você pudesse ver com mais clareza qual é o propósito de Deus para você. Segundo, você experimenta um crescimento pessoal. Seus pensamentos começam a mudar e, com eles, suas palavras e ações. Você começa a refletir as virtudes de Cristo: paciência, amor, compaixão. E terceiro, sua vida ganha um propósito claro e pleno. Você não está apenas sobrevivendo, está vivendo com intenção, deixando um impacto positivo naqueles ao seu redor. Esse processo nunca termina. A renovação da mente é uma jornada contínua. Requer consistência, vigilância e um coração disposto a ser moldado por Deus. Haverá momentos em que o mundo tentará puxá-lo de volta às suas formas de pensar. Por isso, é crucial reafirmar diariamente sua fé, lembrar-se de quem você é em Cristo e do que Ele diz sobre você. Porque quando você permite que Deus renove sua mente, não apenas transforma sua vida, mas também se torna um agente de transformação no mundo. Ao concluir esta jornada de fé e libertação, lembremos que deixar ir não significa desistir, mas abraçar uma nova maneira de viver alinhada com o propósito divino. Aprendemos a confiar na direção de Deus, a entregar nossos fardos, a renovar nossa mente e a viver com coragem e esperança. Cada parte deste vídeo nos mostrou que quando paramos de nos agarrar ao que nos impede de avançar, abrimos espaço para que Deus transforme nossas vidas de maneiras inimagináveis. Agora, desafio você a colocar em prática tudo o que aprendeu hoje. Comece identificando as áreas da sua vida onde você precisa soltar e confie que Deus tem um plano perfeito para você. Dedique tempo à oração. Busque apoio em sua comunidade de fé e medite nas promessas da palavra de Deus. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você a cada passo, guiando-o, sustentando-o e enchendo seu coração de paz e propósito. Confie plenamente em seu plano e veja como sua vida se transforma de maneira milagrosa. Que a paz e a direção de Deus estejam sempre com você. Amém. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.